dia, paz do Senhor. Então, há anos atrás, uns 15 anos atrás, nós congregávamos em outra igreja, lá em São Paulo. E aí eu vim ter esporão no meu pé. E eu fiz tudo o que é possível. Muitos remédios, tratamento, fui no ortopedista, enfim, tudo que era relacionado a esse problema eu fiz. Aí lá na igreja todo mundo orava. Toda vez que eu estava lá na igreja, os obreiros, pastor, eu nem pedia mais. Mas eles já sabiam do meu problema, eles vinham, posso orar? Pode. E a gente orando também, né? Mas assim, eu tranquila. Me atrapalhava muito, porque eu me encostava o pé no chão. Para dirigir era difícil. E eu dirigia mesmo assim. Fazia tudo. Subia, descia escada. Sentia bastante dor. Aí, quando foi um dia do nada, isso foi muito tempo eu fiquei com esse problema. Eu fiquei acho que 1 ano, né, Yuri? Fiquei 1 ano. E aí quando foi um dia, eu estava andando lá dentro de casa, aí meu marido falou, o seu pé está no chão. Aí eu olhei, eu estava andando normalmente. E eu nem percebi. E foi assim, foi um milagre de Deus mesmo, porque só eu sei o que eu estava passando. Mas eu me contive tranquila, né? Porque não é o nosso momento, é o momento dele. E assim foi. Quando eu menos imaginei, eu estava curada e nunca mais senti nada. Nunca mais. O outro é quando eu fiquei grávida da minha filha, que hoje ela tem 21 anos. Eu descobri que eu tinha diabetes gestacional. Aí eu tratava com 2 médicos e tudo, fazia tudo direitinho, mas minha médica falou para mim, olha, como já está até um pouco próximo de você ter nenê, qualquer coisa que você sinta, você tem que me ligar e a gente já tem que correr para o meu parto. Tá bom. Só que aí eu não dormia, porque eu tinha muita preocupação de acontecer alguma coisa com ela, né? Porque é uma gravidez de alto risco. Não tinha um dia que eu não dormia e que eu não pedia a Deus para passar logo o tempo e eu ter logo ela. Porque eu tinha medo de, sei lá, fazer alguma coisa que prejudicasse, né? E numa noite dessa eu orei novamente, pedindo a Deus, né, que protegesse ela. Eu não pedia nem por mim, minha preocupação era ela, né? E aí eu dormi. E aí nessa hora que eu dormi, eu vi claramente uma voz falando para mim, uma voz calma, que não era para mim me preocupar e que era para mim colocar o nome de Vitória. O nome dela é de Vitória, porque ela ia ser uma Vitória. E aí eu acordei com aquilo, mas calma, né? E eu tive dores na outra semana. Aí eu liguei para a médica falou assim, olha, tal hora, acho que foi 6 horas. 6 horas você vem para o hospital que eu já vou fazer sua cirurgia. Aí eu fui, tive ela, tudo tranquilo, e coloquei o nome dela de Camila Vitória. E ficamos no hospital, ela, graças a Deus, não teve nada, bem de saúde, graças a Deus, até hoje. E ela foi uma vitória, né? Porque foi bem traumatizante, assim, a gravidez dela. Eu via mais no hospital do que em casa, fazendo exame toda semana. Foi, assim, pesado, né? Mas Deus deu livramento e a minha filha nasceu com saúde perfeita e caiu uma vassoura. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Próximo. Mas o meu testemunho é esse, que quando eu me converti na Assembleia, na Igreja do Evangelho Quadrangular. E lá sempre usava calça como aqui.
como talvez em outra igreja, né? Usava calça comprida. Mas aí depois eu fui para a Assembleia de Deus. E na Assembleia de Deus, vocês sabem muito bem que tem aquela doutrina que é os usos e costumes de usar saia, né? Saia, vestido. E aí, para quem só usava calça, e eu tinha, como os irmãos sabem, meu variz, morria de vergonha de colocar uma saia por conta das varizes que ainda era menos do que hoje. E morria de vergonha. E eu nunca colocava vestido, sainha, nada. Era só calça comprida, para esconder. Exatamente para esconder, né? Aí eu sei que eu orando, tudo assim, né? Eu falei, meu Senhor, como é que eu vou para uma igreja que usa saia, sendo que eu tenho essa vergonha, né? Eu não sei, pastor, não sei. Eu só sei que eu senti dentro de mim mesmo, falando comigo mesmo. Mas é melhor você ir para a igreja. Você ainda tem perna para você ir para a igreja. E se eu tirar suas pernas? E se eu tirar suas pernas? Aí eu falei assim, com vergonha ou não, mas eu vou, agora eu vou colocar saia. Ainda tenho vergonha ainda, né? Porque agora aumentou a saia, mas mesmo assim, glória a Deus, eu só estou dizendo assim, que Deus ele fala assim, e ele fala dentro da gente, né? E outro testemunho, pastor, assim, de que Deus fala, é que eu quero contar um outro testemunho assim, que eu morava na casa de 2 gêmeas, e essas mulheres eram terríveis. Chegava no dia de receber o aluguel, elas não queriam saber se tinha acontecido alguma coisa, se o banco tinha, naquele dia eu não consegui sacar, se o cartão deu problema, elas não queriam saber. Se você falasse que não estava com dinheiro, de manhã já ficavam assim, esperando o dinheiro. Quando chegava de tarde, se você não tivesse, elas fechavam a cara. Se falasse que não tinha naquele dia, que ia ser no outro, nossa, elas fechavam a cara. E ali teve um dia que eu não tinha no dia, e eu sabia por tudo que eu ia passar. Não tinha uma quantia, faltava R$40 na época. E aí faltava R$40 para pôr para o aluguel. E eu já sabia tudo que eu ia escutar, a cara feia que eu ia ver. E eu ali com meu coração puxado. E eu orei a Deus, falei, Senhor, me socorre, tenha misericórdia, né? Quem que pode me ajudar nessa hora? Igual já falei colorado. Quem pode entender, né? E aí eu falei, Senhor, quem que pode me socorrer nessa hora, né? Porque muitas vezes você vai pedir para os seus parentes só te dão patada. E aí eu falei, meu Deus, quem que eu posso pedir? E ali orando e falando, Deus me mostra. E Deus me mostrou. Deus me mostrou, era o irmão Marmin, que acho que ela conheceu, que hoje ele é falecido já, da irmã Márcia. Ele é falecido. Aí Deus falou assim, vai lá na casa dele, me mostrou ele e falou, vai na casa dele. E ele morava de caseiro lá longe, lá perto do Serrano. E eu morava lá perto de Salvador, na rua de Salvador, aqui por ali, na rua São José. E aí eu peguei e fui a pé, e fui até a casa do irmão. Aí cheguei lá, eu a maior vergonha, porque você se constrange de pedir as coisas emprestadas para alguém, né? Mas aí fui lá e falei, irmão Marli, é isso, e Deus me falou para vir aqui na tua casa, para mim, né? Deus mostrou você, irmão Marli. E aí, né, eu creio que quando a pessoa de Deus, ela vai falar, não, se foi Deus que mandou, né? Aí ele falou, irmã Daniel, hoje eu não tenho, mas eu não sei se era no outro dia que ele falou, era no outro dia. A gente ia até ter culto lá no Joãozinho, lá na Severina, que a gente congregava juntos. E aí ele falou, não, hoje eu não tenho, mas amanhã eu passo no banco e eu vou tirar os R$40 para irmão, fica cegado. Mas aí você acredita e não acredita, você vai falar, confiar em homem, né, irmão? Porque às vezes o homem fala uma coisa e depois não cumpre, né? Mas amém, deixei na mão de Deus, falei, Senhor, o Senhor falou que era irmão Marluí, então. E aí, eu sei que no outro dia ele levou até o dinheiro no envelope, né? Me entregou lá no culto. Aí eu falei, ô irmão Marluí, assim que entrar para mim, eu te pago de novo, né? Te pago, te devolvo. Aí ele falou assim, fique em paz. Eu mandei. Aí eu fui lá, paguei o que
restava para as gêmeas lá, né? Para as velhas lá. E paguei meu aluguel, glória a Deus, por isso, né? E aí, ele falou assim, Mandênia, eu falei, mamãe, assim que entrar eu te pago. Ele falou, fique em paz. Aí ele, depois no outro, não sei quando depois, não sei se foi no outro dia, se foi... Eu sei que depois ele falou assim, Mandênia, eu fui no banco e você não precisa me pagar, porque Deus, eu não tinha uma quantia... Agora eu fui lá, eu não tinha esse dinheiro, e quando eu cheguei lá tinha mais dinheiro. Então, seja, Deus, Ele me abençoou e ainda abençoou o irmão. E ele falou, não precisa me pagar. Eu não precisei nem pagar o irmão. Ele que foi abençoado. Ele falou, mandei eu que agradeço, porque eu que fui abençoado. Eu te ajudei, mas chegou lá, eu não tinha esse dinheiro todo. Cheguei lá, tinha mais dinheiro na minha conta. Então, assim, glorificado seja o nome do Senhor. Que Ele trabalha nas nossas vidas de uma maneira que a gente não entende, né? Então, assim, glorificado, exaltado, eu agradeço em nome de Jesus, amém? Uma salva de palmas para Jesus. Amém? Glória a Deus. Mais alguém? Aleluia, Jesus. Glorificado o teu santo nome. A paz do Senhor, Daniel, fique à vontade. Amém. E glória a Deus por tudo, agradecer a Deus. O testemunho que eu quero contar foi em 2007. Na época eu ainda assim não conhecia Cristo, né? Mas sempre tive temor a Deus, desde os meus 14 anos buscando em religiões a Deus, enfim. E resumindo, eu descobri um câncer na tireoide na época, em março de 2007. E quando foi em abril eu fiz a cirurgia. Eu descobri através de um que eu tive, como é que se fala? Aquele... no estômago, gastrite nervosa na época, e o médico pediu uma ultrassonografia da tireoide, sendo que, assim, teoricamente eu tinha por que pedir, não tinha nada a ver com essa outra parte de estômago, né, de gastrite. E louvado seja Deus, eu creio que já era mover de Deus. Deus pediu e deu lá que era um nódulozinho pequeno que eu deveria sempre estar fazendo o acompanhamento. Só que pergunta se eu fiz acompanhamento, eu não fiz. Depois de anos, foi em 2007, quando eu fui endocrinologista, eu comentei disso, ele falou, vamos fazer novamente uma ultrassonografia da tireoide. E aí na época foi feita, aí deu que era um nódulo, que não era nada até então, segundo o exame, se multiplicou, proliferou, e aí passou a ser o carcinoma papilífero, que era aquele primeiro grau, segundo e terceiro. O terceiro é a metástase, você não tem mais o que fazer. Vai passando de órgão para órgão. O meu foi de segundo grau. E aí eles falaram, procurou um médico de cabeça e pescoço, fez a punção e detectou que era um carcinoma papilífero, câncer maligno. Aí, resumo da história, eu fui em 3 médicos diferentes, e os 3 falaram, Daniela, provavelmente você vai ficar com o seu tipo de voz alterado ou perder, tanto temporariamente como definitivamente, pode acontecer. Porque como eram multiplicados muitos, e tudo perto aqui das cordas vocais, era a tendência, assim, segundo a medicina. E aí, louvado seja Deus, fez a cirurgia, vim da mesa de cirurgia no dia, que foi em abril, lembro a data, de 2007, há 18 anos atrás, louvado seja Deus, e não mudou em nada. Meu tipo de voz nem parecia que eu tinha feito cirurgia, eu vim do centro cirúrgico, tipo, eu falei pro doutor, depois ele veio lá no quarto, que é o Dr. Kowalski, considerado o papa dessa área. Na época tinha convênio pago, né, particular, Dr. Kowalski. E aí eu falei, doutor, parabéns pela cirurgia, porque o senhor falou, os outros 2 médicos, né, tipo, não alterou nada. Aí ele falou que demorou o dobro de tempo que é uma cirurgia normal. Então eu louvo a Deus, porque assim, na época, quando eu tive essa notícia, mesmo conhecendo a Jesus, o meu temor a Deus, louvado seja Deus, eu sempre tive, eu falava, Senhor, que seja feita a sua vontade, eu quero aprender a lição, tipo, o motivo eu não sei, mas eu quero aprender, entendeu? Tipo, o que o Senhor quer me ensinar. E eu entreguei nas mãos de Deus, incrível, eu não fiquei desesperada na época, em nenhum momento, muito curioso, achei isso. Mas Deus é maravilhoso, né? Só falei isso para Deus, falei, Senhor, que seja feita a sua vontade e quero aprender o que eu precisar através disso. E para a glória de Deus, não teve alteração nenhuma, levou o dobro de tempo, como ele falou.
E louvado seja Deus, eu sou grata a Deus por isso. Glória a Deus. Fica um pouquinho. Presta atenção como é forte esse testemunho. Deus revelou uma coisa que ninguém sabia. Por quê? Ela tinha um princípio de um câncer. E quando leva-se muito tempo para diagnosticar, esse câncer chega em metástase e fica muito difícil de reverter esse quadro. E ele evolui de tal forma, e às vezes é muito rápido. E ela tem um problema do estômago. Deus usou o médico para que ele tivesse a sabedoria de fazer um diagnóstico, um check-up completo, e aí ele conseguiu diagnosticar o câncer que era na qual região? Foi endócrino. Ele conseguiu detectar na tireoide esse câncer, mas estava ainda em estágio intermediário. Já não é fácil receber uma informação dessa. E quando além de receber, a pessoa chegou para fazer a cirurgia e talvez você fique sem voz. Imagina. Você recebeu uma notícia dela. Mas o que ela testemunhou que é incrível é que mesmo com toda essa situação ela teve paz. Quando você tem o Espírito de Deus, Cristo, a fé, Ele te dá uma paz. Mesmo a situação atormenta toda. E ali aquele diagnóstico era um diagnóstico que muitas pessoas perdem o quê? Perdem o chão. E ali ela foi e realizou a cirurgia. E depois da cirurgia ela não teve nenhum problema e ela faz normalmente. E o Senhor está dizendo que Ele vai ainda usar a sua voz para o adorar no louvor. Se prepara, se capacita, se fortalece. Que todas as vezes que você louvar, logo após você vai testemunhar. Deus vai te levar quando você estiver de pé, preparado. Ele vai te levar para louvar em lugares e o seu testemunho vai edificar vidas. Glória a Deus. Porque quando Deus ele permite um milagre, um livramento em algum setor, Ele permite